Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Paulo Williams e Iris Yazbek, falando sobre o novo espetáculo Almarrotadas. Bom, gente, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o universo do autor, né? E eu queria saber agora como foi a adaptação da literatura pro teatro. Foi complicado de fazer essa adaptação, trazer para os palcos isso ou não? Foi um processo diferente do qual a gente já participa nessa relação da literatura com o teatro. Eu fiz uma primeira adaptação e por se tratar de um tema feminino e como a Iris falou, das atrizes ou do elenco ser composto só por mulheres, né, só por atrizes, eu trouxe o tema ou o texto, partilhei esse texto com as atrizes na busca dessa relação afetiva e aonde que essas histórias reverberava nas atrizes, né? Que história eu quero contar? Que história tem uma potência e que eu me identifico e que eu posso falar através dessa narrativa. Então, com isso, a dramaturgia foi se transformando no decorrer do processo. Então, eu acredito que a gente chegou em nove versões do texto. Então, e conforme essa relação ia se dando, ia se construindo outras possibilidades de história. O texto o espetáculo é composto de 3 histórias. São 2 contos do livro Contos para o Nascer da Terra. Uhum. E são um conto que chama Os Olhos Negros de Vivalma e o outro Baralho Erótico. E a terceira história é do Fio de Miçangas, que é a Saia Amarrotada. Então isso é que a gente apresenta para o público, foi o resultado final. Então esse processo é um processo muito interessante porque percebe, a gente identifica uma teatralidade muito grande na narrativa do Mia Couto. Ele é um autor que é um grande contista. Eu acho que deve ter uns 6 livros de contos publicados aqui no Brasil. Então tem uma presença muito forte da relação da tradição, da oralidade, desse universo de pessoas simples narrando as suas histórias e uma força do universo feminino, né? Ele escreve muito sobre a mulher, é um autor que tem uma narrativa feminina muito forte e com personagens incríveis, assim, com histórias incríveis sobre esse tema. É interessante isso que o Paulo falou dessa construção, dessa dramaturgia, porque a gente nós atrizes, acabamos de certa forma participando, porque não na escrita, mas a gente leu muito, fez muitas leituras, aí ele testava coisas e trazia para a gente ler, então a gente ia colocando a nossa impressão das histórias que a gente queria contar, do que mais atravessava a vida de cada uma, que tocava mais cada uma. Então tem muito não é visível de uma forma, ninguém vai lá para ver a história da Iris, da Márcia ou da Diná, mas assim, nós estamos presentes lá, né, de alguma forma, com as nossas histórias, com a nossa ancestralidade, a gente acaba entrando muito em contato com isso, pesquisando muito da gente mesmo e lendo muito sobre tal e partilhando muitas coisas juntas ali nessa construção, até chegar nesse resultado final do texto e da cena, que na verdade não acaba, né? A gente continua aí com o público em eterna construção. E vocês perceberam que essa realidade do universo do autor é muito parecida com a realidade aqui do Brasil? Vocês puderam perceber isso? Eu acho que tem uma relação que o que acontece com a mulher hoje no mundo é um problema, passa pelas mesmas questões, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário que falava sobre essa relação do estupro e os índices são alarmantes, assim,
E não estamos falando só de uma cultura que tem já, por questões religiosas ou sociais, uma repressão totalmente descarada e aberta. Estamos falando da nossa sociedade, estamos falando da sociedade americana, estamos falando da sociedade europeia. Então, assim, são problemas, como a gente já falou há pouco, problemas muito parecidos, né? E também a gente não quis falar da cultura. A gente, através do texto da obra do Miyakoto ou da tradição africana, a gente está falando das nossas mulheres, do nosso feminino, e tem essa relação contemporânea de falar do que toca a gente, né? Porque o público que vai assistir é um público da nossa cidade, é o nosso público, né? A gente está falando para a nossa sociedade. A gente se impregnou desse outro universo, dessa outra cultura, mas para criar imagens poéticas a partir do que a gente está dizendo, né? Então a gente tem um cuidado com o que a gente pesquisou, de estar ali de uma forma verdadeira, de uma forma legal, assim, mas com uma apropriação, a gente, né, passando isso pela gente para a gente poder contar, porque se a gente conta uma coisa que a gente não domina, ela não faz sentido para quem escuta, né? E não fica verdadeiro também. Não fica verdadeiro. Então, como que a gente pega isso para a gente, né, transforma aqui dentro para depois levar para o público? O Ferreira Goulart tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que a arte existe porque a vida não basta. E de uma certa forma, o trabalho do artista cumpre ao trabalho do artista fazer essa denúncia, mas de uma forma poética, né? Porque diferente de um trabalho do jornalista ou de outras áreas e que da se comunicação coloca, também, da sociologia, antropologia, enfim, que faz as denúncias necessárias, que toca a sociedade, mas o artista trata isso de uma forma poética, né? Com essa suspensão e com essa subversão da realidade. Então, as personagens da história sofrem, assumem seu sofrimento e subvertem ele com poesia, com arte, com um lugar de estranhamento e de loucura e de devaneio. Tem uma expressão que a gente usa muito no trabalho, que essas mulheres dançam a sua própria dor. Essas mulheres colocam na fogueira o seu sentimento ou as suas dores. E isso é uma dimensão do teatro, do rito teatral e da arte, né? De trazer esse tema e subvertê-lo com o poético, né? E essa foi a primeira vez que vocês trabalharam com essa temática feminina do grupo ou não? Acho que de uma forma mais exclusiva, sim, né? Porque essa temática do feminino a gente acaba trabalhou muito em outros trabalhos também, que abordaram de forma diferente, como no último espetáculo que a gente trabalhou em cima do Grande Sertão Veredas, Riobaldo de Adorim. Então tinha uma discussão diferente ali, mas que tinha uma abordagem do feminino. Mas essa abordagem direta, essa é a primeira vez, né? Sim. E tem sido uma aventura, né? Porque a gente não está falando do conflito de personagens, a gente está falando de um universo feminino. E discutir esse universo, né? A condição da mulher. Então esse é o tema, essa é a matéria, né? Matéria-prima do trabalho. Tendo o Miyakoto como uma provocação ou uma inspiração ou um olhar. Mas através dessas palavras, dessa escrita, a gente está falando da mulher. Então, e sem também levantar bandeiras sobre o que é próprio ou do que não é próprio. Mais do que falar do feminismo, a gente está falando nesse espetáculo de questões femininas, do universo feminino e da potência desse universo feminino. A intenção então seria apresentar esse universo, tornar ele conhecido para todo mundo. Eu não sei se tornar conhecido, né? Estabelecer uma relação de empoderamento, a condição da mulher na sua maior potência ou na sua plenitude.
onde que a mulher se reconhece e estabelece o seu poder. E que é um poder gerador, é um poder agregador, acolhedor. Então, num pensamento um pouco mais antropológico ou social, entender essa condição da mulher, ou esse pensamento mais matriarcal, é uma forma também de entender a sociedade sem essa disputa do sangue, sem a disputa da posse. Porque na condição da mulher, as relações são outras, não está medida pela questão da posse e a questão do poder pelo sangue. É mais circular, são outras demandas, são outras estruturas de poder, outras estruturas de relação, diferente da relação patriarcal na qual a gente construiu a nossa sociedade. Então, não é mostrar a mulher, porque a mulher já se mostra o tempo inteiro, mas é onde a condição da mulher transforma e estabelece um novo paradigma para a condição, para a relação social. E a importância, né, de quando a gente escolhe trabalhar um tema desse, quando a gente escolhe abordar o universo feminino, que a gente julga isso muito importante e necessário, assim, algo que a gente tem a dizer e que a gente sente que essa troca com o público, com a sociedade, que levar isso para o palco é contundente, é algo que faz sentido nos dias de hoje, que é algo que é preciso. Então, acho que tem essa urgência, essa necessidade de ser dito por nós artistas. Acho que isso que também faz a obra ter mais sentido, né, e ter um porquê de existir. E por coincidência, a gente está vivendo um momento muito conservador, né, na nossa sociedade, um momento histórico. No Brasil, é um momento em que questões como essas têm ocupado a rede social com essa discussão sobre o corpo é da mulher e eu tenho o meu corpo e eu decido o que eu quero fazer com ele. Enfim, isso está hoje sendo discutido, principalmente nas redes sociais, né? A mulher se colocando, falando assim, olha, deixa que eu cuido do que é meu, né? Não venha vocês me impor o que é próprio do que não é próprio da mulher. Então, de uma certa forma, essa discussão tá posta, né? Hoje em dia. Tá certo. E agora falando um pouquinho das apresentações. Onde vão acontecer as apresentações da peça? Vão acontecer na cidade de Jacareí, São José dos Campos, basicamente a estreia na cidade de Suzano, só a estreia em Suzano, dentro de um festival, que é um festival que a abordagem é totalmente feminina, então só com espetáculos com abordagem feminina, produzido lá pela Dani, do grupo Contadores de Mentira, ela que está engajando isso aí, que é uma grande atriz, uma super parceira, convidou a gente para participar desse festival, então a gente está indo com muita alegria. E as outras apresentações em Jacareí e São José dos Campos. No museu, aqui em Jacareí a gente vai fazer também... A Casa Viva Vida, vamos fazer no Parque Meia Lua. No Céu, no Parque Meia Lua. Fazemos em vários lugares da cidade. Vários lugares. Na Sala Ariano Suassuna e no MAV, Museu de Antropologia. Isso. Serão 6 apresentações aqui. Em São José a gente faz... 5 lá, né? 7. No espaço de 2 grupos independentes, que é o Teatro da Rua Elisa e o Teatro da Aldeia. E pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na sede da Fundação, no CET, Centro de Estudos Teatrais. E todas as apresentações vão acontecer no mês de março. Então a gente vai divulgar bem nas redes sociais, também aqui com vocês, vão colocar essas datas, os horários, vão acontecer todas nesse período, nesse mês da mulher. Com certeza. Que legal. Bom, gente, nosso tempo, felizmente, está acabando. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal o bate-papo. E queria pedir para deixar um contato, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais desse último trabalho, saber de trabalhos futuros também, onde encontrar. A gente tem o endereço do nosso site, que é o grupotecelagem.com.br, onde a gente divulga os trabalhos ali. E mais assim, rapidamente, o Facebook, né? Nossa página GT Celagem, Facebook /GT Celagem. E
São esses, isso. né? É isso. Todo Aí lá mundo a se gente encontra vai... no Face mesmo, então... É isso. Muito obrigada também por estar aqui mais uma vez, Imagina, Sérgio, aqui é um nesse prazer. programa. Tá certo, e espero vocês para os próximos também. A gente tá Sem sempre dúvida. com as portas abertas aí Obrigado. pra gente falar dos trabalhos de vocês. Gente, Obrigada. sucesso para vocês e mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigada. A gente agradece. Tá ok. Bom, a gente termina aqui mais um programa Contraplano. Agradeço a participação de você aí de casa. E se você gostou da nossa entrevista e quiser assistir de novo, é só acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar toda a nossa programação. Não esqueça também de curtir a nossa página no Facebook para saber de tudo que rola por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!